Que a paz divina ilumine o seu dia e a sua semana. Para quem acompanha a história de Judá, a queda de Jerusalém é um momento, assim, de silêncio absoluto. Um vácuo, né? Exato. A cidade está em ruínas, o templo foi destruído e toda a elite da nação deportada para a Babilônia. É o fim de uma era. Totalmente. Mas a história não acaba ali. Não mesmo. Fica aquela pergunta: o que aconteceu com as pessoas que ficaram para trás, no meio dos escombros? Essa é a pergunta que paira no ar, né? É um cenário de terra arrasada, literal e psicologicamente. E é nesse vácuo que a nossa análise de hoje começa. E isso, hoje vamos nos aprofundar nos eventos do capítulo 40 do livro de Jeremias e vamos usar como guia os comentários e o contexto histórico de Charles H. Dyer. A ideia é entender uma tentativa de recomeço que é muito frágil, quase esquecida. Um breve lampejo de esperança que nasceu das cinzas, mas que logo foi ameaçado por intrigas políticas e uma traição mortal. Ok, o ponto de partida de tudo isso é o próprio profeta Jeremias. Sim. Depois de passar anos avisando sobre o desastre, ele agora está no meio dele. As fontes dizem que ele é encontrado em Ramá, acorrentado... Junto com todo mundo, com os outros cativos. Exato, sendo levado para a Babilônia. Parece o fim da linha para ele também, né? Mas aí a história dá uma virada. E que virada, é um momento quase cinematográfico, de verdade. Como assim? Chega ninguém menos que Nebuzaradan, o chefe da guarda do rei da Babilônia. O cara no comando. O homem encarregado de executar a destruição de Jerusalém. Uma figura de poder imenso. E ele vai até Jeremias e não só o liberta, mas faz um discurso, assim, surpreendente. Surpreendente de que forma? O que ele diz? Ele basicamente diz: o Senhor, o seu Deus, pronunciou este mal contra este lugar, e assim o fez. Espera, o comandante babilônico diz isso? Exato! Em outras palavras, o comandante do exército conquistador vira para o profeta da nação derrotada e fala: você estava certo o tempo todo. Isso aconteceu porque o seu povo pecou contra o Deus de vocês. Nossa. O comentário de Dyer destaca que isso é uma validação extraordinária da mensagem de Jeremias, vindo do inimigo. É um reconhecimento público. De que ele não era um traidor. Isso, mas um verdadeiro profeta. Nossa, isso muda toda a perspectiva. Não é só um ato de misericórdia. Não, é de reconhecimento. E com esse reconhecimento, Jeremias recebe uma escolha que ninguém mais ali tinha: ir para a Babilônia com todas as honras ou ficar na terra devastada de Judá. E a escolha dele é muito reveladora, né? Os escombros em vez de ir para o centro do império com a promessa de uma vida boa. É uma pergunta fundamental sobre o caráter dele. A missão de Jeremias nunca foi sobre conforto pessoal, sabe? Era sobre o povo. Abandoná-los naquele momento seria trair tudo que ele pregou. Ficar era um ato de solidariedade. Então ele escolhe se juntar a um homem chamado Gedálias, que estava em Mispa. certo. E aí surgem duas perguntas. Quem é Gedálias e por que Mispa? Boa! Eu imaginaria que, por simbolismo, eles tentariam reconstruir a partir de Jerusalém, mesmo das ruínas. Escolher outro lugar parece uma admissão de que a antiga capital estava morta de vez. Exatamente isso. Jerusalém estava inabitável. Era um símbolo da derrota. Mispa, uma cidade um pouco ao norte, se torna um novo centro administrativo por pura praticidade. E Gedálias? Gedalias foi o homem que os babilônios nomearam como governador. A escolha dele foi inteligente. Por quê? Ele vinha de uma família influente, respeitada, conhecida por ter apoiado Jeremias no passado. Colocá-lo no poder era um jeito de dizer ao povo remanescente: olha, não queremos aniquilar vocês. Queremos que esta província seja produtiva. Entendi. Então, para o povo que ficou, a nomeação de Gedálias era o primeiro sinal De que um recomeço era possível. Era uma centelha de esperança. E essa centelha parece que vira uma pequena chama bem rápido. A princípio, o plano de reconstrução funciona de um jeito que parece quase milagroso. Funciona muito bem. As fontes descrevem que os comandantes e soldados judeus que tinham se escondido no campo, o que sobrou do exército, começam a ouvir as notícias e a se apresentar a Gedálias em Mispa. Sim, e a notícia se espalha como fogo em palha seca.
Não são só os soldados. O texto menciona judeus que fugiram para Moabe, Amon, Edom. Refugiados de guerra. Exato, refugiados. E eles começam a voltar. Tenta imaginar a cena. Pessoas que perderam tudo, voltando para casa com medo, incerteza, e encontrando um líder judeu que oferece segurança. E Gedalias entende esse medo. Ele faz um juramento, uma promessa solene, né? Sim, ele diz basicamente: eu sei que vocês estão com medo dos babilônios, mas não tenham. Fiquem na terra, sirvam ao rei da Babilônia e tudo vai ficar bem. É uma mensagem muito pragmática. Muito pragmática. Ele não está prometendo uma independência gloriosa. Ele oferece estabilidade. Tipo, olha, a realidade é esta. Estamos sob domínio babilônico. Mas dentro dessa realidade, podemos ter vida. Podemos ter futuro. Isso. E ele vai além da promessa de segurança. Ele os incentiva a retomar a vida produtiva. Colham as uvas, os frutos de verão, o azeite. E essa parte do texto é muito vívida. Diz que eles juntaram vinho e frutas em grande abundância. Isso não é só um detalhe sobre agricultura, né? De jeito nenhum. Dá para sentir o suspiro de alívio coletivo. Depois de anos de guerra, de cerco, de fome, poder colher de novo, ter comida, era um símbolo poderoso de que a vida estava de fato voltando ao normal. Sem dúvida. A superfície mostrava paz, estabilidade, uma colheita farta. Era a imagem perfeita de uma nação se reerguendo. Mas, Contudo, é aqui que o comentário de Dyer nos dá um alerta crucial. Ele escreve que sobre essa superfície pacífica, a intriga e a rebelião estavam fermentando e borbulhando. a paz era extremamente frágil. Exatamente. Tudo parecia perfeito demais para ser verdade. E, geralmente, quando algo parece bom demais, É porque provavelmente não é. Essa tranquilidade toda está prestes a ser quebrada. e a primeira rachadura nessa paz aparente surge de forma dramática. Sim, um dos comandantes que havia se juntado a Gedalias, um homem chamado Joanã, o procura com uma informação alarmante, um aviso terrível. Ele diz que Baalis, o rei dos Amonitas, um povo vizinho, enviou outro comandante, Ismael, Com uma única missão. assassinar Gedalias. A primeira pergunta que me vem à mente é: por quê? Amon não tinha sido um aliado de Judá contra a Babilônia? Tinha, mas aqui o comentário de Dyer nos ajuda a entender a geopolítica brutal da época. Ele chama essa aliança de união por conveniência. A verdade é que Amon se alegrou com a queda de Jerusalém. Enquanto o exército da Babilônia estava ocupado por meses, talvez anos, sitiando Jerusalém, ele não estava disponível para marchar contra Amon. Ah, entendi. A guerra em Judá era uma distração. Uma distração que garantia a sobrevivência amonita. Então, para Amon, o caos em Judá era uma espécie de apólice de seguro? E um Judá estável, pacífico, pró-Babilônia, Sob o comando de Gedalias. era na verdade uma ameaça. Precisamente. Um Judá pacificado significava que o poderoso exército da Babilônia estaria livre para voltar sua atenção para outros vizinhos rebeldes. E Amon era o próximo da lista. Faz todo sentido. Desestabilizar Judá era do interesse estratégico deles. Para sua própria sobrevivência. É uma lição dura sobre relações internacionais, né? Não existem amigos permanentes, apenas interesses permanentes. E em Ismael era a ferramenta para executar esse plano. Mas quem era ele? Só um mercenário. Ismael é uma figura complexa. O texto faz questão de dizer que ele era da linhagem real. Descendente do rei Davi. Isso. O que lhe dava uma certa legitimidade aos olhos de alguns. Talvez até a ambição de restaurar o trono. Ele representava uma facção radicalmente anti-Babilônia, que via a cooperação de Gedalias como traição. Então era uma mistura de nacionalismo, ambição pessoal. E, claro, a manipulação do rei de Amon. Ele não era um simples assassino. Era um ator político com a própria agenda. E Joanã, o homem que traz o aviso, ele não chega de mãos vazias. Ele não só alerta, ele oferece uma solução. Uma solução drástica. Ele vai a Gedalias em particular e diz: deixa eu ir agora e matar o Ismael em segredo, sem que ninguém saiba. O argumento dele é muito direto. É um argumento desesperado, mas lógico. Ele basicamente diz: por que vamos deixar ele te matar? Se isso acontecer, todo esse pessoal que a gente juntou vai se espalhar de novo, e o que sobrou de Judá vai acabar de vez. As consequências eram gigantescas. A sobrevivência de toda a comunidade estava em jogo.
A proposta de Joanã, embora violenta, era pragmática, focada em preservar o bem maior. E aqui a gente chega ao clímax trágico da história, o erro que define o destino de todos. Gedalias ouve tudo isso e se recusa a acreditar. É de cortar o coração. A resposta dele a Joanã é taxativa. Não faça isso, porque o que você está dizendo sobre Ismael é falso. Ele não só duvida, ele nega a possibilidade. Totalmente. Uma nota no texto bíblico o descreve como magnânimo. Mas a palavra alternativa usada em algumas traduções é crucial: ingênuo. Ele simplesmente não conseguia conceber que um compatriota Um colega comandante. seria capaz de tamanha traição, especialmente depois de terem jurado lealdade juntos. O comentário de Dyer é incisivo sobre isso. Ele diz que Gedalias era um homem honrado que cometeu um erro fatal. O erro não foi de malícia. Não foi de julgamento. Ele julgou mal o caráter de Ismael. É como se ele projetasse a sua própria honra nos outros, e essa nobreza se torna uma vulnerabilidade mortal. É a tragédia clássica, onde a maior virtude de um líder se torna sua fraqueza fatal. E a gente vê isso o tempo todo, não é? Sim, O gerente que preza tanto a lealdade que não enxerga a incompetência. O político que é tão otimista que ignora os sinais de traição. A nobreza de Gedalias o cegou. ele estava tão focado em construir a paz. Em cultivar a esperança, que se tornou incapaz de ver a ameaça real que crescia bem na sua frente. De partir o coração. Toda aquela esperança, a colheita farta, o povo voltando, tudo isso agora é em risco por causa de um único erro de julgamento. Ao proibir Joanã de agir, ele sem saber se ela o próprio destino, e o de toda aquela comunidade. E talvez houvesse também um elemento de negação, não acha? Com certeza. Um elemento psicológico. Depois de tanto trauma, a mente humana anseia por normalidade. Gedalias queria tanto acreditar que a paz era real, que a reconstrução era possível, que ele pode ter inconscientemente filtrado qualquer informação que ameaçasse essa nova e frágil realidade. Acreditar em Joanã significava admitir que o perigo não tinha acabado. E que a intriga e a violência ainda estavam ali. Talvez fosse uma verdade dolorosa demais para ele aceitar. Então, o que tudo isso significa? O capítulo termina nos deixando nesse momento de tensão insuportável. Exato. A paz foi estabelecida, o povo está voltando, a terra produzindo. Mas, sob a superfície, uma conspiração mortal está prestes a explodir. E o único homem que poderia ter impedido, O líder da comunidade. recusou-se a acreditar na ameaça, por honra e talvez por esperança ingênua. Isso levanta uma questão atemporal sobre liderança, confiança e discernimento, né? Quando é que a honra e a confiança, que são qualidades admiráveis, se transformam numa ingenuidade perigosa? Sim, A decisão de Gedalias, embora vinda de um bom lugar, de um desejo de acreditar no melhor das pessoas, colocou em risco o futuro de todo o povo remanescente. É um lembrete sombrio de que na liderança, especialmente em tempos de crise, a sabedoria para discernir o perigo é tão vital quanto a integridade para inspirar confiança. as fontes nos mostram a história de um líder cuja maior virtude, a confiança na honra dos outros, se tornou sua fraqueza fatal. Isso nos faz pensar, né, em nossas próprias jornadas, em nossas vidas, como a gente equilibra a virtude essencial de confiar nas pessoas com a sabedoria necessária para reconhecer uma ameaça real quando ela se apresenta. Onde fica a linha tênue entre a fé na humanidade e a prudência indispensável para proteger aquilo que nos é confiado? Que Deus abençoe todos os ouvintes.